Olá, queridos, graça e paz. Com essa saudação eu quero deixar aqui também o meu boa noite a todos que nos acompanham e aqueles também que ainda estarão nos acompanhando. Eu quero, em primeiro lugar, glorificar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez, por meio de Sua graça, Seu favor imerecido, nos conceder a oportunidade de nós estarmos compartilhando uma porção da sua palavra. E também quero glorificar a Deus pela sua vida. Você que nos dá a honra, nos permite, por meio das redes sociais, de nós estarmos adentrando no seu lar, na sua família, para compartilhar a palavra de Cristo. A palavra que tem o poder de transformar o seu coração e transformar a sua mentalidade. Então, a palavra de Cristo que nós pregamos, a palavra da graça, ela é uma palavra que ela vai direto ao encontro da tua mente. Com o objetivo de você passar por uma mudança, uma transformação na sua mentalidade. Eu sempre costumo dizer que arrependimento é justamente isso, é mudança de mente. Então a palavra, o evangelho que nós temos em nossas mãos, que é o evangelho de Cristo, é justamente isso, para causar mudança na sua mente. Como disse o grande sábio Salomão, que um homem é aquilo que ele pensa. Ele vive de acordo com a sua mentalidade. Então, o Evangelho de Cristo, ele é as boas novas de transformação da mente de todo homem e de toda mulher que crê nele. Eu quero trazer aqui algumas informações para que venhamos fazer uma reflexão nesta oportunidade. E como eu sempre tenho dito em outras transmissões, a Igreja Reina em Graça, que está localizada aqui em Imperatriz, bem aqui na rua Antônio Maia, esquina com a rua Collor de Melo, no bairro João Castelo, ela tem apenas uma mensagem, a mensagem da graça, do favor de Deus, o favor imerecido de Deus aos homens. Graça, queridos, é ter um coração voltado para Jesus e o que ele fez na cruz.
pela vida humana. Eu já disse em outras transmissões que Jesus, ele é a maior revolução do mundo. É o maior revolucionário da história. Ou por que não dizer, é a maior revolução dos mundos. Porque Jesus, ele não mudou apenas a história do globo terrestre. Ele mudou a história dos mundos. E quando eu digo que Jesus mudou a história dos mundos, eu estou me referindo pelo menos 3 tipos de mundo. O mundo espiritual com Deus, o mundo dos homens e o mundo das trevas. O que Jesus fez há 2000 anos atrás mudou tudo isso. É por isso que eu sempre tenho dito que Jesus é a maior revolução da história. Jesus, ele não foi um revolucionário apenas no seu período de sua carne há 2000 anos atrás. Cristo, nos dias de sua carne, o que ele fez mudou a história do mundo passado até os seus dias. Mudou o tempo presente, que era o tempo em que ele estava vivendo, e também mudou o futuro. É por isso que ele é a maior revolução. Ele veio trazer a revolução. Jesus, ele veio ao mundo com um único propósito, que eu chamo de o plano original de Deus para a vida humana. O que Jesus veio fazer, irmão Joelson? Jesus, ele veio restituir aquilo que nós havíamos perdido. Vou repetir para deixar isso bem claro para vocês. Jesus veio restituir aquilo que nós havíamos perdido lá no Jardim do Éden. Por meio de nosso pai, a saber, o primeiro Adão. Jesus não veio restituir uma religião. Até porque nós não perdemos a religião. O homem nunca perdeu a religião. Por isso Jesus não veio restituir a religião. Jesus também não veio criar mais uma religião, já tinha diversas. E por sinal, até religiões boas, dentro do ponto de vista humano e social. Então Jesus não veio restituir uma religião, porque nós nunca perdemos uma religião. Nós perdemos o reino de Deus, porque foi justamente o reino de Deus que ele deu ao nosso pai Adão, lá no Jardim do Éden. Quando Deus formou todas as coisas e entregou sobre o domínio de Adão. E por causa do pecado, nós perdemos o reino de Deus. Remilda, que Deus te abençoe. Graça e paz. Que o Senhor venha trazer mais paz e alegria ao seu coração a cada dia.
Então, queridos, Jesus não veio restituir uma religião porque nós nunca perdemos uma religião. Ele veio restituir o reino, porque o reino nós perdemos por meio de nosso pai, o saber, Adão. Por causa do pecado, o homem perdeu o reino. E o que é o reino, irmão Joelso? O reino é domínio, governo, gerenciamento, controle. Vocês lembram quando Deus formou Adão e colocou no jardim do Éden? O que Jesus disse a Adão foi exatamente isso: Adão, domine sobre todos os peixes, sobre todas as aves do céu e todas, animal que se rastejam, ou todo animal do campo. E foi justamente isso que nós perdemos, domínio, porque o domínio é o princípio do reino. E quando Adão pecou, ele perdeu justamente o reino de Deus. Por isso que Jesus, quando veio à terra, a primeira mensagem de Jesus foi justamente falar daquilo que ele veio fazer, que é o plano original de Deus. Jesus tinha apenas uma mensagem, que era falar justamente do reino de Deus. O primeiro sermão que ele prega, no capítulo 4 de Mateus, o que é que Jesus diz? Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Em outras palavras, mude a sua forma de pensar, porque o reino que vocês perderam lá no jardim do Éden, eu vim restituí-lo. Mas para que você pertença a esse reino, é preciso mudar a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Porque quando nós mudamos a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, também mudamos a nossa forma de agir. Mudamos os nossos hábitos e mudamos tudo. Essa era a única mensagem de Jesus. Falar acerca do reino. Pois foi isso que ele veio trazer. O reino de Deus, que nós havíamos perdido. O reino de Deus, queridos, não é uma religião. O reino também não é uma repartição pública ou privada, de forma nenhuma. Reino não é um clube. Reino é uma nação. E foi isso que ele veio trazer, o reino. Reino é uma nação. É por isso que nós temos a Bíblia Sagrada. A Bíblia também não é um livro religioso. A Bíblia é a constituição do reino de Deus. Jesus é a maior revolução por causa disso, porque havíamos perdido o reino, ele nos trouxe o reino novamente e nos deu um livro que é a constituição desse reino, a qual nós chamamos de Bíblia. E ela também é a nossa regra de fé. Agora deixa eu lhe dizer aqui uma coisa, graça e paz, Raimunda Xavier, que Deus te abençoe. O reino de Deus, que veio por meio de Jesus Cristo restaurado a nós, ele nos dá a possibilidade de nós entrarmos dentro desse reino sem nenhum tipo de esforço. Ele não exige nada de você para que você pratique boas obras. Faça o bem ou aquilo para que você entre dentro do reino, de forma nenhuma. O reino, ele é gratuito por intermédio do que ele fez na cruz. É totalmente de graça.
Ele não exige nada de você, nenhum tipo de esforço para entrar no reino. Você que está me assistindo agora pode dizer assim: mas a Bíblia diz, irmão, que o reino de Deus é tomado por esforço. De fato, você está certo. Mas em que contexto está escrito esse texto que diz que o reino dos céus é tomado por esforço? E eu sei que você já ouviu diversas mensagens com relação a isso, dizendo a você isso, que você precisa se esforçar para entrar no céu, para entrar no reino. Não, querido, Deus não exige nada de você. É de graça, porque toda e qualquer exigência que existia para que nós adentrássemos dentro do reino, Jesus cumpriu por nós. É por isso que Ele é a maior revolução da história do mundo. Porque Ele fez tudo no nosso lugar, para que não dependesse de nossos esforços para entrar dentro do reino. Mas eu quero ler um texto. Quem sabe você já ouviu alguém falar sobre ele? Dizendo que nós precisamos nos esforçarmos para adentrar no reino de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo de número 11. Mateus capítulo de número 11. E o versículo de número 12. Olha o que está escrito nesse texto. Diz assim, versículo 12: e desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus. É pela força se apoderarão dele. Olha que interessante. Muitas pessoas pegam esse texto bíblico para dizer a você que você precisa se esforçar para adentrar no reino ou para permanecer dentro do reino. Queridos, o texto é bem claro. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que desde os dias de João. Qual era os dias de João? Os dias da lei, no período da lei. Para adentrar dentro do reino, você precisava se esforçar. Dependia da sua própria justiça, dependia dos seus próprios esforços. Por quê? Porque era lei. E o princípio da lei era baseado no merecimento, no seu mérito. Você precisava fazer para você se qualificar diante de Deus. Mas nós não vivemos mais o período da lei. Nós vivemos agora dentro de uma nova aliança chamada graça, que Jesus cumpriu o que a lei exigia, para que nós, por meio da obra do Calvário, adentrássemos do reino e permanecêssemos dentro do reino, sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de obra. Essa é a verdade do Novo Testamento. Quando Jesus disse, desde o dia de João até hoje quando? Até no dia de Jesus, até o início do ministério de Jesus, até aquele momento, Jesus está dizendo, até esse tempo, o reino de Deus é tomado por esforço. Você precisa se esforçar, você precisa fazer, você precisa cumprir o que supostamente você tem que cumprir. Olha o versículo de número 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Qual era o princípio da lei? O princípio da lei era o mérito. Então, para adentrar dentro do reino no período da lei, você precisava se esforçar. Você precisava cumprir o que a lei dizia que você precisava fazer. Porém, vem o Senhor Jesus. Porém, vem Cristo em semelhança de carne, e se fez pecador por nós e cumpriu toda a lei.
E agora o reino de Deus é dado gratuitamente. Por meio do sacrifício dele, você pode adentrar dentro do reino sem nenhum esforço. Qual é a regra da nova aliança? Crê apenas nele. Você precisa apenas crer. Essa é a nova aliança em que nós estamos, que se chama graça. É por isso que se chama graça, favor imerecido. Nós não merecemos, não é por mérito nosso. O mérito é totalmente de Cristo, é totalmente dele. Por que é dele? Porque ele cumpriu o que a lei dizia que precisava ser cumprido para adentrar dentro do reino. E ele cumpriu. E por ele ter cumprido, deixou a todos nós a essa tão grandiosa dádiva, que podemos, por meio dele, adentrar dentro do reino. Então Jesus é a maior revolução, porque ele trouxe ao homem a possibilidade de ele entrar dentro do reino de Deus, por meio de sua graça. Seguindo esse princípio, querido, é muito importante que você conheça esse Jesus, conheça o Cristo, Jesus, e o que ele fez pela minha e pela sua vida. E eu digo a você que a revolução, ela começa por Jesus. O que isso significa, irmão Joel? Simples. Que a forma como você acredita nele, ou a forma como você crê a respeito dele, faz toda a diferença. A forma como você crê nele faz toda a diferença. Você crê nesse Cristo que pagou o preço pela sua vida? Você conhece? Eu sei que todos que estão me assistindo e aqueles que ainda vão assistir sabem. Já ouviu falar acerca desse personagem? Acerca dessa pessoa chamada Jesus. Talvez você tenha frequentado no seu período, na sua infância, escolas bíblicas. Existem diversas igrejas que trabalham com isso. E lá você tem ouvido grandes histórias acerca dessa pessoa chamada Jesus. Mas a pergunta que eu faço a você é a seguinte: você conhece ele pessoalmente? Você já teve a possibilidade de desfrutar dele pessoalmente, crendo nele, convicto de que ele habita em você, ele mora em você? Ou você conhece ele apenas como um carpinteiro que morou e que foi criado em Nazaré? Como você vê esse tão grandioso revolucionário chamado Jesus? Você conhece ele apenas como um profeta? Tem diversas igrejas que conhecem ele apenas como um profeta. Ou você conhece ele apenas como mais um mestre, que sabia muito bem encaixar as suas palavras? A forma como você acredita nele faz toda a diferença. Ou você crê nele como o Salvador? É justamente aqui nesse ponto, queridos, que eu quero que você entenda
E veja a partir de hoje, graça e paz, pregador Bruno, veja Ele como Salvador, pois Jesus é o Salvador. E quando eu falo de Salvador, estou te dizendo que a Bíblia define Ele como Salvador. Embora nós sabemos aqui que Ele é profeta, mas a Bíblia nunca define Ele como profeta. Embora nós sabemos que Ele é mestre, a Bíblia nunca definiu Ele como mestre. Mas a Bíblia define Ele como o Salvador. E quando eu digo que Jesus é Salvador, não estou apenas me referindo à maior bênção que o homem pode alcançar nessa vida, que é a salvação, que é por meio da sua graça, por meio do seu favor. Essa é a maior bênção. Essa é a bênção que nós chamamos da bênção da salvação, porque Ele é Salvador. Ele se mostrou ao mundo para salvar. Mas também Ele é Salvador de todas as demais circunstâncias, querido, que você possa enfrentar nessa vida. Teu casamento está à ruína, Ele é o Salvador que você precisa. A tua família está indo à ruína, Ele é o Salvador que você precisa. Pois Ele veio para isso. Ele veio para salvar. Veio para salvar o teu ministério que está afundado dentro da tua visão humana. E muitos ministérios estão por aí afundados, por uma simples razão, porque você baseia o teu ministério em um sistema. Ou tu baseia o teu ministério baseado em um líder. Ministério precisa estar baseado na palavra, no chamado de Cristo para as nossas vidas. É nisso que se deve basear um ministério. E se o teu ministério está em ruína, eu quero te dizer, Ele é Salvador, Ele salva também. Então Jesus veio para salvar o teu casamento, veio para salvar a tua família, veio para salvar você de toda e qualquer adversidade, de toda e qualquer tempestade que você esteja passando, e veio salvar você de você mesmo, porque o maior inimigo de você, o seu maior inimigo, se você quiser conhecê-lo, basta você olhar no espelho. Esse é o seu maior inimigo. E Jesus veio salvar você até de você mesmo, porque Ele é Salvador. Essa é a função dele. É assim que a Bíblia o define. Então a forma como você vê esse revolucionário, que veio restituir o reino, e que nos dá a oportunidade de entrar dentro do reino, de graça, sem nenhum esforço, Ele é Salvador e quer salvar a sua vida. Quer salvar você da adversidade. E eu quero dizer a você, seja qual for a adversidade, seja qual for o desafio que você esteja enfrentando, a resposta para tal está em Jesus Cristo. Ele pode resolver todas as coisas. Graça e paz, Josué, que Deus possa abençoar a sua vida. Ele pode resolver a tua história. Ele veio para isso, Ele veio para salvar o homem. Ele veio para salvar todos. É assim que a Bíblia o define Ele como Salvador. Então é muito importante a forma como você vê. Isso faz toda a diferença. Eu quero usar uma história aqui esta noite para te ilustrar algo precioso, para ilustrar uma pérola da graça de Deus, do favor
imerecido. Porque nessa nova aliança é assim que as coisas acontecem. Jesus abençoa quem não merece. Como assim, irmão Joelson? Deus abençoa quem não merece. Quando eu digo a você que Jesus abençoa quem não merece, eu não estou dizendo, não me interprete mal, que você não precisa fazer mais nada. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo a você é que por mais que você faça, você jamais será merecedor das bênçãos dele. As bênçãos dele vêm unicamente por causa do sacrifício do seu filho. A bênção para o teu casamento não depende de ti, e nem do que tu faz, e nem do que deixa de fazer. A bênção do teu casamento depende unicamente do que ele fez pela sua vida. E todas as bênçãos, elas estão disponíveis a mim e a você por meio da fé na obra consumada de Jesus Cristo, no que ele fez há 2000 anos atrás. É por isso que eu comecei a dizer aqui esta noite, ele é o maior revolucionário da história. Jesus não apenas revolucionou a história do seu tempo, mas revolucionou a história daqueles que vieram antes dele. No tempo passado, no tempo presente, que foi o tempo que ele viveu, e ele revolucionou o tempo futuro, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então é importante que você saiba que a forma como você acredita a respeito dele faz toda a diferença. É isso que faz a diferença. É a forma como você acredita. Porque a forma como acredita, você também vai passar a vê-lo. Quando Jesus esteve aqui na terra, inúmeras vezes e em diversas ocasiões, Jesus trouxe ensinamentos grandiosos, sermões grandiosos, sermões grandes, sermões pequenos, sermões médios, mas sempre você vai ver Jesus, sempre no seu período do seu ministério, cercado de uma grande multidão. Mas me parece que de todos os sermões que Jesus ensinou, que ele teve a oportunidade de instruir o povo, nenhum sermão foi tão longo e tão grande como o Sermão do Monte, que está escrito em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos que Jesus está ensinando as pessoas. E a Bíblia diz que naquela oportunidade, naquela ocasião, havia uma grande multidão que estava ouvindo Jesus. E o texto, lá no capítulo 7, no último versículo, até diz assim, que a multidão ficava admirada da forma e a autoridade com que Jesus ensinava, que não ensinava como os escribas, que não ensinava como os fariseus. E as pessoas ficaram empolgadas com o ensinamento dele. Mas tem uma coisa interessante naquela ocasião, ou pelo menos a história de um homem que estava ali, e que a vida dele foi mudada e foi transformada. Aquele sermão ele aconteceu no Monte das Oliveiras. Apesar da Bíblia não trazer com clareza, mas tudo indica que aquele sermão do monte do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus ocorreu em cima do Monte das Oliveiras. E eu disse aqui que a forma como você acredita a respeito dele faz toda a diferença.
Porque enquanto Jesus estava ali envolvido naquela grande multidão em cima do monte ensinando, havia um homem que não estava ali no meio daquele povo. Um homem que deveria estar tremendo diante da ideia de ser visto pela multidão. Porque, segundo a lei, ele não poderia estar no meio da multidão. Se você ler o capítulo 7 e começar a ler o capítulo 8, você vai descobrir acerca de qual homem eu estou falando. Eu estou lhe falando de um leproso que teve um encontro com Jesus quando Jesus desceu do monte. E o que me chama a atenção é que aquele moço, cheio de chagas, cheio de feridas, e que segundo a lei ele não tinha condições judiciais para estar no meio da sociedade por causa da sua enfermidade. Mesmo assim, ele teve a coragem de sair de seu esconderijo e ir à procura de conhecer Jesus. Porque muitas informações haviam chegado naquele homem, naqueles dias. Porque não se falava de outra coisa naqueles dias nas regiões da Galileia. Só se falava acerca de um homem chamado Jesus. Um homem que havia separado 12 discípulos e estavam com ele. Ensinava nas sinagogas, em ar livre. E as pessoas começaram a divulgar acerca de Jesus. E Jesus, por onde passava, todos que vinham até onde Jesus, com uma adversidade, com uma enfermidade, seja ela de qual nível fosse, a Bíblia diz que ele curava a todos. Ele curava a todos. E essa informação, quando chega no ouvido desse leproso, desperta nele o desejo de ir, conhecer quem é esse Jesus, com uma ideia, baseado nas testemunhas das pessoas, que Jesus também poderia curá-lo, poderia resolver o seu problema, poderia resolver a sua situação. E aquele homem, ele sai, sabendo que Jesus estaria no Monte das Oliveiras, ensinando ao ar livre. Ele sai em direção àquele local também. Mas diferente da multidão que estava no monte, em cima do monte, vendo Jesus, ouvindo Jesus, ele não poderia. Se você estudar a geografia do Monte das Oliveiras, você vai perceber que no Monte das Oliveiras, em torno das suas colinas, as colinas do Mar da Galileia, você vai descobrir que havia ali grandes rochedos, grandes pedras, grandes blocos de pedra. E é muito provável que esse homem leproso, uma vez que ele não poderia estar no meio da multidão, era possível que ele houvesse se escondido atrás de um bloco de pedra. Mas uma coisa é importante que nós percebemos aqui nesse texto, que mesmo não tendo condições de ver Jesus, ele conseguiu estar em um local que ele pudesse ouvi-lo. E eu fico aqui com a minha mente, imaginando todo aquele sermão, e quem sabe uma das falas de Jesus que mais despertou, que mais aqueceu a fé daquele homem, está registrado justamente no capítulo 6 de Mateus. Localiza aí na sua Bíblia o que Jesus disse em Mateus. Mateus capítulo de número 6, versículo 25 e o versículo 26. Esse pobre homem não podia ver Jesus, mas podia ouvi-lo.
E uma das falas que ele ouviu de Jesus foi justamente o que está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 25 e o versículo 26. Olha o que Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelos vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aqui ele faz algumas perguntas. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Aquele homem com certeza ouviu atentamente essas palavras calorosas, que saiu do cume do Monte das Oliveiras, onde Jesus estava ensinando. E essas palavras acerca de um Pai Celestial que amava ele, foi diretamente ao encontro dos seus conflitos diários que ele tinha. Foi direto com os seus problemas emocionais que ele estava vivendo. Porque uma vez com chaga, uma vez leproso, ele era excluído, baseado na lei do meio da sociedade. E ele agora ouve alguém falar acerca de um pai que ama e que quer cuidar dele. E eu fico aqui imaginando que brasas de esperança, que supostamente aquele homem havia julgado que já não existia mais dentro dele, começou a ser aquecida pelas palavras de Jesus, com a forma que Jesus falava, com a autoridade que Jesus falava acerca do Pai Celestial. E aquilo deu lugar para novos sentimentos. Aquele homem ouvia aquelas palavras, emoções diferentes começaram a brotar dentro do coração dele. E quanto mais ele ouvia Jesus falar, mais aquele coração ficava ofegante. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 28 ao versículo de número 30. Jesus continua falando, e ele diz assim, porque andais ansioso quanto aos vestes, aos vestuários? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Imagine você dentro da situação daquele leproso. À medida que começou a entender o significado das palavras de Jesus, o homem leproso começou a chorar. Eu imagino isso. E pela primeira vez em anos, eles possivelmente tenha feito diversas perguntas. Porque se fosse eu, teria feito diversas perguntas dentro de si, baseado nesses dois textos que Jesus estava ensinando acerca do pai que quer cuidar. É possível que ele tenha se questionado: será se é possível isso? Que Deus quer ser um pai para mim? Que Deus me ama? Que Deus quer me vestir melhor do que vestiu Salomão? E que Ele quer demonstrar todo esse amor ao meu coração, sem exigir nada, que eu baste simplesmente confiar nele. Essa talvez, querido, foi pergunta que veio surgindo dentro do coração daquele homem. Porque aquele homem passou a ouvir aquilo que em anos ele não ouvia mais. Palavras calorosas, palavra de amor incondicional, que Deus o amava,
e que queria cuidar dele, de todas as circunstâncias, de toda a adversidade que ele estivesse enfrentando. Deus estava se revelando por meio de Cristo como o Pai que quer cuidar. E isso eu creio que tenha gerado no coração daquele leproso esperança. Fé começou a brotar dentro do coração daquele homem. E aquilo que ele não ouvia, e que ele conhecia simplesmente sentimento destrutivo dentro dele, começou a dar a ele sentimentos diferentes. Começou a dar a ele esperança. Imagine comigo que aquele homem que está escondido, ao ouvir essa fala de Jesus, ele agora quer sair do seu esconderijo e ir ao encontro de Jesus. Ora, agora antes esse homem quer se esconder. Agora antes esse homem está com medo da multidão, porque ele não deveria conviver no meio da multidão, porque era leproso. Mas agora aquele homem, porque ouviu a fala de Jesus, o quanto era amado por Deus, ele quer sair do seu esconderijo e ir ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que ele sai ao encontro de Jesus. Jesus termina o sermão enquanto ele está ouvindo, ele está lá embaixo, a multidão está em cima, imagine comigo. E Jesus conclui aqui o seu sermão. E quando Jesus termina o sermão, se fosse qualquer outro pregador, sairia no meio da multidão. Sairia porque a multidão aclamou, como um homem que era dotado de uma autoridade que era diferente dos fariseus. Jesus poderia muito bem estar ali pegando na mão da multidão que estava ali. Mas Jesus não faz isso. Lê o texto do capítulo de número 8. Jesus não desce atravessando o meio da multidão, mas ele desce no sentido contrário da multidão. Jesus se antecipa à multidão, parece que de propósito, para ir ao encontro daquele homem, porque ele conhecia que aquele homem estava escondido com medo da multidão. E quando aquele homem gera nele esperança para ele sair ao encontro de Jesus, ele se depara diante de algo tão grandioso, porque aquele homem sai ao encontro dele. Jesus sai ao encontro do leproso. E isso, querido, é maravilhoso, porque Jesus sai ao encontro daquele homem. Aqui eu faço uma pergunta a você. O que fez aquele leproso? Sair de seu esconderijo, embaixo daquelas pedras, para ir ao encontro de Jesus. Aqui eu te faço uma outra pergunta. Será se Jesus tivesse naquela oportunidade pregando uma mensagem de inferno, lago de fogo, falando de lei, pregando um Deus que pune o pecador, porque lepra representava o pecado, será se esse homem teria ido ao encontro de Jesus? Será se ele havia saído do seu esconderijo para o encontrá-lo? Se Jesus tivesse pregado uma mensagem legalista, que você, para estar perto dele, você precisa fazer isso, ou fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, como a religião prega hoje, baseado na lei. Será se aquele homem teria saído do seu esconderijo ao encontro de Jesus? De forma nenhuma. Dali ele tinha voltado para um leprosário. Mas o que fez aquele homem sair ao encontro de Jesus foi porque ele ouviu a mensagem da graça, a mensagem do amor de Deus como Pai pela vida dos seus filhos. Isso é uma coisa que você precisa entender.
Toda vez que você vê a Bíblia falando acerca de santidade, ela está usando um princípio da lei. Toda vez que você vê a Bíblia falando de amor, ela está usando o princípio da graça. E aquele homem foi levado a ir por aquele sentimento que agora já não existia mais, mas que passou a brotar. Ele foi levado ali por causa da mensagem do amor de Cristo pelas suas vidas. É isso que transforma as vidas das pessoas. É isso que nós pregamos aqui na Igreja Reino em Graça. O amor de Cristo pela vida do ser humano. O amor que nos aceita da forma que somos. Que não diz a você que você precisa mudar alguma coisa. Porque quando eu digo a você que você precisa mudar isso ou aquilo, eu estou usando o princípio da lei. Que a lei é que exigia mudança na vida das pessoas. Jesus te chama e não diz para você mudar. Ele te chama e diz a você que Ele muda você. É Ele que muda você, não é você que muda. Porque se você tivesse condição de mudar, se eu tivesse condição de mudar a mim mesmo, qual era o sentido da morte de Cristo? Dele gritar no alto do Calvário: está consumado, está cumprido. Eu fiz o que eles supostamente teriam que fazer. Como eles não tinham condição de fazer, eu fiz no lugar deles. Se você tivesse condição de mudar os seus hábitos, o seu comportamento, querido, Jesus não teria pagado o preço por mim e por você. Ele não quer que você mude. Ele não quer que você se esforce. Ele quer que você creia nele e venha a ele. E ele muda você. Ele muda a sua vida. Ele é Salvador. Ele é o maior revolucionário da história. Aquele homem, aquele leproso saiu de seu esconderijo ao encontro dele por causa da mensagem do amor. As religiões, as igrejas estão aí cheias de regras. E as pessoas com a vida vazia. Destruídas emocionalmente. Sabe por quê? Porque regra não muda ninguém. Regra não muda ninguém. O que muda é o amor. É quando você começa a descobrir o quanto você é amado. O amor sim transforma. O amor modifica. Mas regra, querido, não transforma ninguém. Se regra transformasse alguém, qual era a necessidade de uma nova aliança? Porque a lei já era cheio de regras. Se você não sabe, era 613 regras, 613 mandamentos. Não funcionou. Por quê? Porque somos pecadores, somos cheios de erros, de falhas. Mas quando você começa a compreender o quanto você é amado, o quanto Ele ama você, o quanto Ele se entregou por você, o quanto Ele quer revelar ainda mais esse amor dEle, manifestando graça, manifestando saúde, manifestando bênção, manifestando riquezas espirituais na sua vida e riquezas materiais também. Quando você começa a ver isso, que Ele faz tudo isso por meio do amor dEle, isso transforma a sua vida, a sua maneira e a sua filosofia de pensar acerca dEle. Olha como a vida desse leproso nos traz grandes lições. A lei dada lá por Moisés dizia o que para esse homem leproso? Você não pode se aproximar de Deus porque você está em lepra. Você não pode se aproximar da sua família, você não pode se aproximar da sociedade, não pode viver e conviver no meio da multidão, você não pode nada disso. A lei dizia que você deveria viver em um lugar isolado. Em outras palavras, a lei, ela distanciava Deus do seu povo, ou o seu povo de Deus. Graça não, queridos. Graça cria relacionamento e intimidade entre Deus, Pai e seus filhos. Por isso aquele homem saiu do seu lugar, saiu do seu esconderijo e foi ao encontro do Senhor Jesus.
Eu fico aqui imaginando, com a voz ainda sufocada, pelas lágrimas. A única coisa que ele tem condições de fazer é sussurrar. E se você ler o capítulo de número 8, você vai ver. Capítulo 8, versículo de número 1. Que aquele homem lança-se aos pés de Jesus. E diz a ele, capítulo 8, versículo de número 1. Se quiseres, pode me purificar. Se tu quiseres, você pode me purificar. E Jesus, sem hesitar, como que estivesse ali, justamente para fazer isso, Jesus olha para ele e diz: quero. O texto, versículo de número 2, do 8, diz o seguinte: Jesus, estendendo a sua mão, tocou. Tocou aquele homem. Da mesma medida que ele tocou e que disse que queria curá-lo. Aquele homem com os olhos fechados, acredito eu, quando sentiu as mãos calorosas de Jesus, o homem, com os olhos fechados involuntariamente, o seu corpo estremeceu. Por que o corpo daquele homem estremeceu, no meu ponto de vista? Porque aquele homem, por causa da lei, havia muito tempo, que ele não sentia mais o toque de um outro ser humano. Porque quando alguém estava leproso, ninguém poderia tocar nele. E Jesus fez isso. Tocou. Quando disse quero, a palavra de Cristo tem poder. E quando aquele homem abre os olhos, que ele olha para a sua mão, sua pele está purificada. Eu fico imaginando ele levantando um pouco do seu vestido, olhando a pele de suas pernas e tudo purificado, como se fosse uma pele de uma criança. Aleluia! Isso é graça, queridos. É o favor de Jesus. É o favor de Deus na nossa vida sem merecimento. Qual era o merecimento segundo a lei que esse homem merecia? Viver escondido, isolado da sociedade, esperando o dia da morte. Mas a graça deu a ele a oportunidade de ele viver novamente, no meio da sua família, no meio da sociedade, ter o direito de adentrar dentro do templo e adorar ao Senhor como as demais pessoas. É isso que a graça faz. Ela muda o cenário, ela muda a história das pessoas. É importante que você saiba disso, e essa é uma das razões porque nós pregamos a graça, porque ela transforma, o amor transforma. Jesus é o maior revolucionário da história. Ninguém tinha coragem de estender a mão para um leproso. Jesus foi lá e fez. Ninguém queria naquele tempo se assentar no meio dos pecadores. Jesus ia lá e sentava. Era diferente de todo mundo. Se nós tivéssemos de julgar, eu e você que está me ouvindo, me assistindo, se nós tivéssemos de julgar uma pessoa perfeita que Jesus poderia ter levado para o céu quando morreu, seria quem? O Caifás. Sacerdote, sumo sacerdote, um homem digno no meio da sociedade, de uma imagem intocável, andava todo polido, cheio de referência, de status. Mas quem entrou no paraíso com Jesus? O ladrão. Jesus faz tudo ao contrário daquilo que a gente possa imaginar. Enquanto nós procuramos perfeição, Jesus procura alguém que queira se relacionar com Ele. É por isso que eu disse a você, a forma como você acredita a respeito dele é que faz toda a diferença. É a forma como você acredita. A forma como você acredita trará para a sua vida ou milagre, ou você vai permanecer dentro do seu esconderijo, se escondendo dele. Agora deixa eu lhe dizer aqui uma coisa que talvez você não saiba.
que uma pessoa, querido, não poderia tocar em uma outra pessoa que estava leproso. Mas você lê no texto do capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, que Jesus tocou. O que é que a lei dizia? Jesus viveu no tempo da lei, Jesus sabia disso. A lei dizia que quando você tocava em um leproso, você também se tornava leproso. Vou repetir para você entender. A lei dizia que quando você tocava em um leproso, você também se tornava leproso. Tudo da Bíblia, toda riqueza de detalhe tem a sua importância. Você já parou para pensar por que Jesus tocou nele? Sabe o que Jesus queria dizer para aquele homem quando tocou nele? Jesus queria dizer para ele o seguinte: deixa eu ser você, para que você seja eu. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da graça. Ele se tornou pecador para que eu e você nos tornássemos santos. A cruz, querido, é uma troca. Quem merecia a cruz? Nós. Jesus merecia a lepra daquele homem sobre si? Não. Mas ele disse para aquele homem, nas entrelinhas: deixa eu ser como você, para que você seja semelhante a mim. É por isso que eu amo falar da graça. Porque Paulo disse que ele veio em semelhança de carne, se fez pecador, mesmo sem ter pecado, para que pudesse fazer de nós justificado. Você lembra lá de Apocalipse? Em uma das igrejas, a igreja de Laodiceia, que a Bíblia diz que Jesus estava batendo na porta. E ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro e eu cearei com ele e você ceará comigo. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer aqui, queridos? Ele quer fazer parte da sua vida, para você fazer parte da vida dele. Não é nós o ponto de partida para fazermos parte da vida dele. É ele que primeiro faz parte da nossa. Ele quer cear o que você está ceando, para que você também possa cear o que ele está ceando. Ele quer fazer parte do seu banquete, para que você faça parte do banquete dele. A única coisa que ele te pede é que ele faça parte disso. Ele não é como os legalistas que tem por aí, que diz que você precisa fazer isso ou aquilo para você participar da mesa dele. Não! Ele quer fazer parte da sua mesa, para que você faça parte da mesa dele. Ele é que está interessado em você. Em outras palavras, você está precisando de saúde? Ele quer participar disso. Ele quer participar da sua necessidade, da sua doença, para que você participe da saúde dele e você receba a cura. Ele quer fazer parte das tuas necessidades para que você participe das bondades dele, das riquezas dele. É isso que ele está dizendo.
É o mesmo que ele disse para o leproso: deixa eu ser como você, para que você seja semelhante a mim. Paulo disse no capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 3 mesmo, de Romanos, que a lei estava enferma pela carne. Por que a lei estava enferma pela carne? Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Mas aí o texto diz que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne para que cumprisse a lei na carne de seu Filho. Sabe o que isso quer dizer? Era Jesus dizendo: vocês não têm condições de cumprir. Então deixa eu cumprir por vocês. Deixa eu fazer por vocês, para que vocês recebam como dádiva na vossa vida, para que você receba como favor. É por isso que eu costumo pregar aqui e dizer: em graça não existe mérito, porque você não fez nada. Lá na igreja, em outras por aí, é que diz que você precisa fazer alguma coisa. Aqui não, aqui nós mostramos o que Cristo fez pela sua vida e o que Ele faz pela sua vida. E eu quero dizer uma coisa: assim como o leproso saiu do seu esconderijo e foi ao encontro de Jesus, faça o mesmo. Ele está te esperando. Ele já desceu do monte ao teu encontro. A cruz mudou a história. Ele é o maior revolucionário da história. E você pode ser participante sem nenhum tipo de esforço. Eu sei que isso, nos ouvidos de um legalista: que negócio é esse que eu não preciso fazer nada? Pois é. Essa é a mensagem do Novo Testamento. Você não precisa fazer mais nada, porque tudo já foi feito. Nós precisamos descansar na obra consumada de Jesus, que Ele fez pela minha e pela sua vida. Essa é a verdade do Novo Testamento. Se nós tivéssemos condição de fazer alguma coisa, querido, para influenciar na vida espiritual, Ele não teria vindo fazer. Porque a lei já dizia o que nós deveríamos fazer. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Capítulo 2 de Éfeso, versículo 8 e 9. Paulo disse assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Em alguns textos até diz assim: não vem das obras da lei, para que ninguém se glorie. Mas eu gosto dessa versão da NVI. Isso não vem de vós, é um dom gratuito, por meio da graça de Deus para as suas vidas. Ora, se não vem de mim, para que eu não me glorie, a bênção da salvação, por que muita igreja prega? Que para você se manter salvo, tem que vir de você. Você precisa agora fazer alguma coisa. Quer dizer, para receber a salvação você não precisa fazer nada. Mas para receber uma bênção de Deus sobre a sua vida, você precisa trazer o seu Isaac. Porque se você não trouxer o seu Isaac, você está me entendendo? Se não trouxer os 10%, Deus não pode te abençoar. Isso é heresia, isso é mentira, queridos. Isso é a mais pura mentira. Deus nos abençoou com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. É por causa dele. É por ele. Não é pelas minhas obras. Não vem de mim. É o que o texto está dizendo. Para que vocês não se gloriem de nada. Tudo é mérito de Cristo. Tudo é mérito de Cristo. Então, querido, a forma como você acredita a respeito dele faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Acredite no amor dele. Ele tem amor para te oferecer.
E seja qualquer a circunstância que você esteja vivendo, Ele quer fazer parte disso. Seja qual for a adversidade, Ele quer fazer parte disso. Deixe Ele fazer parte da sua vida, porque você vai começar a fazer parte da vida dele. E coisas grandiosas passarão por mudanças. Quanto mais você vê-lo, mais você será transformado de glória em glória. Eu tenho dito isso no grupo que nós temos no Face, da Igreja Reina em Graça, que essa é a revolução da graça, a revolução no relacionamento com Deus. Enquanto a lei se baseava em religião, regras, estatuto, como muita igreja ir, graça se limita a uma única coisa: relacionamento. Enquanto a lei separava Deus do seu povo, ou seu povo de Deus, a graça ela gera intimidade de Deus com os seus filhos, porque Jesus pagou o preço, Ele cumpriu o que a lei exigia. É isso que você precisa encaixar, colocar na sua mente. Pedro diz que assim como Ele é, nós somos nessa vida. Eu gosto desse texto de Pedro, porque ele não fala nada acerca do futuro, de que um dia nós seremos como Ele é. Não. Ele diz é como Ele é, nós somos aqui, nessa vida. Você crê que Ele é justo? Pois você também é justificado. Porque o Calvário fez isso. Isso não é mérito seu, não é mérito meu. Paulo diz que assim, pela desobediência de um, todos se tornaram pecador. Pela obediência de um. De quantos? De um. Muitos se tornaram justos. Não é pela minha obediência, é pela obediência dele. Ele foi obediente. E nós simplesmente adentramos por meio da graça na obediência de Cristo. E quando Deus nos olha, não olha mais as nossas falhas, mas Ele olha para o sacrifício do seu Filho, que foi perfeito e nos aperfeiçoou para sempre. É isso que se chama graça. Não tem mérito, queridos. Em graça não existe nada que você possa fazer para Ele te abençoar. Para te abençoar basta você crer no que Ele fez pela sua vida, centralizar Cristo e sua obra consumada. Eu sei que os legalistas de plantão não gostam às vezes eu digo isso, mas Deus, querido, abençoa todos. Eu lembro que quando eu trabalhava em uma empresa, pouco tempo, havia um rapaz lá, não vou dizer o nome dele, que ele pode estar assistindo agora, e ele dizia assim: você prega isso lá na igreja? Que Deus abençoa quem não merece? Eu disse para ele: essa é a mensagem do Novo Testamento. Porque as pessoas têm medo. Ora, se Deus abençoa quem contribui e quem não contribui, como é que fica as finanças da igreja? Porque essa aqui é onde muitas pessoas se lucram, dizendo que você é abençoado mediante a sua contribuição. Isso é mentira, isso é engano. E frutos gerados no engano não permanecem, querido. Deus abençoa quem não merece, quem entende que não é merecedor. Porque quem vive o padrão da lei achando que ele merece alguma coisa, o grande problema, eu sempre digo aqui, é que ele não sabe se já fez o suficiente para receber a bênção. Quem vive pelo merecimento não sabe se já fez o suficiente para receber a bênção. É o caso do irmão do filho pródigo, que diz para o pai: eu tanto tempo tenho trabalhado e tu não me dá nenhum cabrito. Fez, mas não sabia se já era merecedor.
O quanto que outro que vivia o padrão da graça simplesmente entendeu que não era merecedor e o Pai recebeu, o Pai fez festa. Porque quando você entende que você não merece, que não é por mérito seu, é pela graça dele, as coisas fluem e acontecem na sua vida. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Continue ouvindo palavras que te levam ao amor de Cristo, não que te mostram um Deus que está com um chicote na mão, esperando você errar para te punir. Não, queridos. Nós pregamos a mensagem de Cristo, um Cristo que se compadece de todos, daqueles ainda que são mais desprezados. Ele se compadece, ele vai em direção aos que necessitam dele. É esse o evangelho que nós pregamos. O evangelho de Cristo que se compadece das pessoas, que ama as pessoas. Não pregamos o Jesus da religião. O Jesus da religião é só um marketing que está atrás daquilo que tu tem no bolso. Nós pregamos o Jesus da Bíblia, que te ama incondicionalmente, do jeito que você é, que não te exige nada para você vir. Ele quer apenas que você venha, e Ele é que transforma a sua vida, Ele é que muda a sua vida. Então que Deus em Cristo vos abençoe. Que a graça do Senhor seja cada dia mais abundante na sua vida. Durante essa semana que está se iniciando, que iniciou hoje, que a bênção de Deus venha de forma grandiosa sobre a sua vida. Que você seja altamente favorecido e profundamente amado por Ele, porque Ele tem o amor dEle para revelar a cada dia sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.